Vocês não vão acreditar no que eu vou. Vocês não vão acreditar no que vão ver agora. Aliás, vão sim, porque vocês mesmos vão cobrir com seus próprios olhos o que eu tenho pra trazer aqui hoje é surreal. Queixado, Sormani, Alfinete, sim, aqueles que eram do mundo do entretenimento e agora virou comentarista esportivo. Meu irmão, isso não tá completamente maluco. Curtiu já aí? Então se prepara, assenta o dedo no like e bora pro vídeo. Coisas do Campeonato Brasileiro. Outra coisa do Campeonato Brasileiro é o Bruno Henrique tá jogando aí. Ele falou depois do jogo aí. Vamos ver o que o coitadinho do Bruno Henrique falou, coitado. Sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição. Né, que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação. Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido? E o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo, e o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando com, de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é para o Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Bruno, Gabriel, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de ser jogador, de ter um ótimo salário, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um filho, tem um garoto que já está um pouco maior, já consegue entender um pouco o que se fala. Eu queria saber, assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada? As pessoas falavam coisas sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil. E ficou claro a sua inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2. A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Queria saber assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada que você passou na carreira. Você teve a situação no olho, depois teve a situação no joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle, porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam o que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque se você fosse toda hora rebatendo alguém, você poderia acabar se desgastando no que você falasse. Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis. E também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então, tenho que agradecer eles e minha esposa, meus filhos também que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me, que me define, é Deus que vai poder me julgar e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Tudo bem, futebol agora, vamos lá. Tá bom, Mick Jagger, tá bom. Eu tô mandando pra você aí. Tô mandando pra você aí um print aqui que eu recebi. Dá uma olhadinha aí e a gente pode de repente colocar no ar, que são um dos prints da conversa do Bruno Henrique
com o irmão dele, se não me engano. Pesado, né? Eu gostaria da opinião de vocês, porque eu tô com medo de dar a minha opinião aqui. Entendeu? Então, vocês são pessoas mais, né, que sabem se segurar um pouco melhor, porque é o poste mijando no cachorro, né? Não, Mas, primeiro, e se der pra gente descobrir o nome de quem fez essa segunda pergunta, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi um jornalista, um suposto jornalista, um repórter, falar numa coletiva de imprensa pra um jogador que fez o que fez. Inacreditável. Falem o que vocês quiserem. Cara, ele começa falando... Minha resposta dentro de campo. Cara, ninguém tá te criticando porque você fez ou não fez algo dentro de campo. A crítica é porque você cometeu um crime e você não foi absolvido. Você é absolvido do 243. Você foi condenado no 191. Ele não foi absolvido. Ele tá condenado tanto que ele vai ter que pagar uma pena pecuniária. Você vai ficando agoniado. E o cara quer colocar Deus no meio. Mano, com todo respeito, velho. Todo respeito, cara. Pô, Deus tá pra todo mundo, velho. Deus tá pra casa de aposta que foi prejudicada. Deus tá pra todo mundo, pra todo mundo. Não é Deus que vai ajudar você a se livrar de um crime. Não foi Deus que te ajudou, foi o Flamengo. O Flamengo, ele mudou a postura, falou que não foi prejudicado pra defender seu atleta. Eu não vou entrar no mérito, eu acho que isso é imoral, eu acho que isso é errado, é pequeno, o Flamengo é muito maior que isso. Mas a postura foi pequena e a postura do Bruno Henrique na coletiva é constrangedora. E as perguntas, pô, não gosto de falar do trabalho dos outros, mas isso não é pergunta, né? Isso é bajulação, pô. Assim, o Flamengo, enquanto instituição, tá no direito de defender o atleta, porque eu acho que... Acho não, tenho certeza que todos os outros clubes fariam o mesmo. Defender juridicamente o atleta. Tenho certeza que o Palmeiras faria isso, o Corinthians faria isso, porque acaba causando um dano esportivo pro time que não vai contar com o jogador. Então, eu entendo o Flamengo defender o jogador juridicamente. Agora, o que a gente viu de manifestação, mesmo da instituição em rede social, o Felipe Luiz, né, deu uma coletiva e ele começa falando assim, o dano à imagem do Bruno Henrique é irreparável. Quem causou dano à imagem do Bruno Henrique foi o próprio Bruno Henrique. Porque, gente, pelo amor de Deus, estão tratando como se ele tivesse sido injustiçado. Ele fez uma coisa errada. Ponto. Aí ele na tela fez os prints uma coisa aí, ó. errada. E se fosse tão claro assim, não teria 3 votos, né, pra condenar ele. Pô. Ele não é coitadinho. Sacanagem. Ele não é coitadinho. Estão querendo pintar ele como coitadinho, o Flamengo, no caso, né? Ele não é coitadinho, ele fez uma coisa errada. Como eu disse, a instituição tem o direito de defendê-lo juridicamente. Conseguiu o que queria, conseguiu defender, acabou. Pra que ficar fazendo isso? Olha gente, enaltecer algo errado. Olha aí, ponto. Falando sobre os cartões, que ele estava pendurado, ele se comprometendo ali a não reclamar em nenhum jogo para não tomar o terceiro cartão até a partida, que seria interessante ele tomar o cartão amarelo. Olha que coitadinho. E o rapaz ali falando, boa. O rapaz é irmão dele. Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. É isso que esse bando de vagabundo tá aplaudindo aí, apoiando e passando pano. Para mim, eu tô falando que eu não quero falar muito, porque eu vou mais longe do que... Nós mostramos isso já quando explodiu o negócio, que essas mensagens, elas viralizaram na internet e tal. A gente mostrou. Eu acho que por si só isso daí já é suficiente para dar os 12 jogos pro Bruno Henrique, que é o que está lá no defasado Código Brasileiro do Esporte. Tá? Então, eu faria isso. Agora, eu acho que tem que mudar o código. Eu acho que se você dá um ano para o Aleph Manga e quase um ano para o Bauerman, você teria que ter dado um ano também para o Bruno Henrique. Não deu porque o Flamengo é forte, tem um corpo de advogados forte, os caras trabalharam ali a vírgula para salvar o cara do time. Basicamente foi. E aí eu sou obrigado a agora, escutar. Acho uma babaquice a gente gente dentro do Flamengo ficar defendendo essa postura e colocar o Bruno Henrique como um coitado. Ele não é um coitado. Ele não é um coitado. Às vezes ele fala mal, né? Ele se comunica muito mal, inclusive o Bruno Henrique, mas ele não é um coitado. Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo. Essa armação que a gente vê nas mensagens aí é de alguém que premeditou tomar o cartão naquele específico jogo. Tanto que ele fala, não, nesse jogo eu não vou nem reclamar, que eu já tenho o cartão, vou deixar para o outro. Tá aí, não sou eu que estou falando, tá aí nessas mensagens aí. Só entendeu? Agora, o alguém. Felipe Luiz, que é o europeu, o cara que trabalhou fora, que traz coisas diferentes para cá,
também defender Entrar esse tipo nessa, de coisa, nunca me enganou. cara, Turmani, Esse antes eu de posso você falar que falar, nunca vamos me ver o enganou. Felipe Luiz, aí você já pode fazer um comentário mais completo. Olha aí o Felipe Luiz, o Lorde da Gávea. Não, o Bruno, é ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Cara, é tão difícil para uma pessoa chegar, um cara que se coloca na postura do Felipe Luiz, chegar e falar, cara, conversei com o Bruno Henrique, ele fez um negócio que não foi legal, eu tentei instruir ele aqui da melhor maneira, a pessoa tem o direito de errar na vida e depois se recuperar e aprender com o erro dele. Exato. É tão fácil, cara, não ser um trouxa e não falar tanta besteira igual vocês estão falando, cara. Mas fala aí, Sormani, porque eu vou perder meu Não, emprego. só antes se do eu ficar falando o Sormani que eu acho falar, mesmo que o Flamengo conseguiu desenquadrá-lo lá do artigo, então mesmo que juridicamente falassem pro Felipe Luiz, não entra muito nessa polêmica, a gente já... o cara pode ser neutro ali e falar, olha, gente, já foi julgado, vocês viram o resultado, é isso, a gente continua a nossa vida. O que eu quis dizer com o que eu falei aqui é que eu posso me exaltar e falar uma besteira. E ponto, e acabou, e segue o jogo. Mas agora, ficar fazendo isso como se ele ver isso. estivesse sendo crucificado por uma coisa que ele não fez, gente, tem prova. Aliás, a pergunta do suposto jornalista, que a gente não sabe quem né? Ele fala, as pessoas te julgaram sem prova. Não, amigão, tem prova aí, ó. Não, os prints aí. É revoltante. Não, é sujo, é pequeno, pô. Sormani. É desonesto. Enfim, ele cometeu um crime, né? Tá aí. Essa é a prova. Aí, ó. Mas é o que eu falei semana passada. Se ele tá com a camisa de um outro time, ele seria condenado. Como ele tá com a camisa do Flamengo, ele não foi condenado. Isso tem um peso muito grande. Eu já falei aqui. Falamos semana passada, né? Você bota como defender o caso Bruno Henrique na inteligência artificial. Eu, não sendo advogado, não tendo a OAB e o cacete A4, eu vou lá, falo e absolvo também. Porque não é o meu argumento que está absolvendo ele. Está absolvendo ou absolveu o Bruno Henrique foi a camisa do Flamengo. Ponto. Olha isso. Quer mais prova do que essa, gente? Olha essa conversa. Olha ele dizendo aí. Ô tio, você está com dois cartão no Brasileiro. Sim. Quando o pessoal mandar tomar o 3, liga a nós, hein? KKKKK. Aí o Bruno responde pro irmão, pro Vander, contra o Santos. Daqui a quantas semanas? Quase que você vai se ferrar, meu. Dá uma olhada aí no Google. 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem tomar cartão? KKKKK. Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém. Então, e se ele precisasse reclamar de uma jogada que tivesse sido injusta, se ele precisasse contestar alguma coisa... Não, mas você tá vendo como o negócio é assim... Ficaria calado, né? Entendeu? Aí ele se Isso é em agosto, é isso? 29 de agosto, é isso? Nossa, olha quanto tempo de diferença, hein? Não, 2 anos. Não lembrava. Não. Ele tomou dia 29 de outubro o cartão, ele ficou segurando. Ou seja, já estava premeditado ele tomar muito tempo esse O Flamengo cartão. vai falar que não foi... Olha, dia 29 de agosto. Pelo amor de É Deus, isso? Pensado, né? Eu não sei, eu não tô enxergando direito. 29 do 8. E o que me deixa revoltado é essa passação de pano aí de pessoas fazendo perguntas ridículas, defendendo um cara que deveria ser chamado a atenção, deveria aprender com o erro, é o técnico falando um monte de merda, que é o que ele tá falando, ele tá querendo tirar da reta do jogador dele, e é um cara que vive falando, que vive passando a imagem de que é diferenciado, que é não sei o quê. Muita gente fala, esse cara vai pra seleção, o cara é culto, é não sei o quê. É outro que não vale nada. Depois dessa entrevista, pra mim, perdi todo o respeito e a admiração por ele. Desculpa ter desabafado. Não, Não, vamos em frente. Deixa eu só falar uma coisa aqui.
O fato de você ter sido absolvido, existe na história, não só de julgamentos em tribunais esportivos, mas na justiça comum também, vários casos onde você condena ou absolve uma pessoa de maneira equivocada. Recentemente teve uma menina aí, que foi uma moça, que morreu, inclusive, porque ela foi condenada injustamente e na prisão ela teve um câncer. Descobriu o câncer, eu lembro. E ela não teve como fazer um tratamento de útero, se eu não estou enganado. Eu vi esse caso. Paraná, se eu não me engano. E ela foi... E ela desenvolveu esse câncer no útero e na prisão não teve como tratar. Aí, um tempo depois, descobriu-se que a condenação dela foi equivocada. Ela foi solta. Só que o câncer já estava no estágio tão avançado que ela acabou morrendo. Entendeu? Então, o fato de esse tribunal ter absolvido o Bruno Henrique, para mim, não significa nada. Porque essas provas que nós estamos mostrando aqui, essa conversa, isso é um crime. Isso é um crime. E os votos de auditores no tribunal só deixaram o Brasil, de uma maneira geral, à exceção da torcida do Flamengo, estarrecido. Estarrecido. Quero ver. Esse processo acabou na justiça esportiva. Eu acho que não devia acabar. Alguém deveria levar isso aí lá pro TAS e pro CAS. Pra FIFA. Porque isso não pode morrer aqui. Porque tá na cara que esse julgamento aí é um julgamento que, não foi bem julgado. Cartas marcadas, né? Vamos falar. Não foi bem julgado. Aqui não é possível, viu? Inclusive, que é curioso, a gente ouve toda hora o tal do efeito suspensivo para tudo e a possibilidade de se refazer né? Acabou nessa instância aí, não tem mais como. Aí só poderia ir na Suíça. Mas quem que faria isso na Suíça, não sei. O Palmeiras foi um prejudicado? Se de repente perdeu o título? Não sei quem poderia fazer. O Palmeiras é diretamente prejudicado com isso também. Eu acho que a promotoria poderia... Todo clube do Campeonato Brasileiro promotoria? Promotoria que denunciou ele, né? Mas o auditor não, o relator do processo absolveu ele. Por que ele vai pegar e levar esse processo pro caso? Enfim. Eu não sei quem poderia fazer isso. O que o Sormani está falando passou no Tribunal de Justiça Desportiva, passou, mas aqui não vai passar. Aqui a gente vai fazer questão de... Sabe o que vai acontecer? Outra coisa importante de dizer é o seguinte, esse caso não se encerrou na justiça comum, na justiça criminal. Não se encerrou. Se encerrou na justiça esportiva. Vamos ver como é que a justiça comum vai tratar esse caso. Comum vai ficar 5 anos para tratar e o Bruno Henrique, o Sormani, terá encerrado já a carreira dele, entendeu? Acabou. Isso vai caducar. Essas coisas realmente demoram. Tem que mudar a legislação. Essa legislação é de 2009. Acabar com a vida do Bruno Henrique, tá? Ninguém tá querendo acabar com a vida do Bruno Henrique. Só que assim, é um absurdo ele não ter sido punido na esfera esportiva com o que ele fez. É isso. E a inversão de narrativa que estão tentando emplacar é mais absurda ainda. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Agora, 2 anos para decidir isso, hein? Não, mas isso aconteceu em 23. Não. Aconteceu em 23, mas apurou-se muito tempo depois. Não é que já tinha as provas em 2023. Foi metade do ano passado. Foi na metade. Tudo bem, mas porque tinha interesse. Na metade desse ano. E tinha interesse também de deixar bem para depois, né, senhor? Não, porque a celeridade com o Bauerman, por exemplo, e com o Aleph Manga foi um negócio assim super rápido. Eu entendo que os casos foram um pouco diferentes, porque o do Aleph Manga, o do Bauerman, eles receberam dinheiro para fazer. Então, acaba sendo um pouco diferente. Tá, né? e aí quem que recebeu aí? O irmão dele. O irmão dele. E quem mais falou que o dinheiro... Posso falar? Né? E o que o irmão dele fez com isso? Não, sim. E se mandaram pra ele? É errado. É errado também. É errado também. Existem várias maneiras de você... Mesmo que ele não tenha recebido nada, é um crime. É um crime, ele foi Você não informante. pode passar essas informações. Esse argumento de que ele não recebeu dinheiro é a mesma coisa que se tivesse recebido. A gente não mostrou aí, mas tem uma hora que o Bruno Henrique escreve. Eu vi ontem no Neto, ela estava com o Neto ontem. Tem uma das mensagens que o Bruno Henrique fala de 10K. 10K é 10 mil. Ele falou, aí ele com o interlocutor dele, né? Não sei se foi o primo, o sobrinho, sei lá, porque tem um sobrinho também na história aí, né? Um monte de gente. Primo, sei lá, tal. Aí ele pergunta para um dos parentes: você não tem 10 mil aí? Tipo assim, né? Eu não vou, que não vai sair da minha, né? Então, faz 10 mil na tua, aí depois a gente acerta. Pô, eu acho que isso também é batom na cueca, né? Não, aí depois a gente é obrigado... Depois a gente é obrigado a ouvir esse cidadão falando mal da gente. Criticando a postura
Pode colocar aí. Aí a gente é obrigado a ver ele lamentando, falando que os jornalistas, que as pessoas são do mal e desejando pra Deus cuidar das nossas vidas, sendo que quem fez essa merda foi você. Então, assim, é um negócio surreal, cara. O é um escudo negócio de Deus, surreal. cara, o escudo de Deus me irritou muito. É um negócio surreal. O Gui usou um termo que pra mim é Todo perfeito. mundo aqui tá com a ficha limpa, viu? Inversão de Diferente de narrativa. você. É inversão de narrativa. Então... a gente é obrigado a ouvir isso, cara. Isso é um negócio que, assim, ó... E ele fala de imprensa, eu acho que ele tá querendo dizer que todo mundo é anti. Mas, cara, eu sigo flamenguistas assumidos na imprensa que são honestos. E que foram contrários à decisão do tribunal de absolver ele no 243. O Vitor Sérgio, o Wallace Borges, pessoas flamenguistas assumidas que são honestas. Que não fazem uma mídia que tenta inverter narrativa, passar pano. Pô, gente, vamos tomar cuidado, velho. E deu nesse assunto, né, Mick Jagger? Vai colocar aí mais print, não? Porque... Não, vamos pro superchat, porque eu já...